Olá, boa noite. Economia e Negócio vai falar hoje de novas tecnologias para o meio corporativo e da presença enorme nas redes sociais dentro do mundo empresarial. Hoje em dia não tem empresa que não possua contas nas redes sociais para divulgação, para interação com os clientes, com fornecedores e até com outras empresas. Também é muito difícil a gente achar alguém que não passe o dia online, Facebook, Twitter e tantas outras redes de relacionamento. Mas isso pode ser perigoso. Vocês têm que saber o que compartilha e as empresas têm que ter, sim, uma política empresarial bem definida nessa área. E é por isso que hoje eu vou conversar com duas pessoas. Primeiro, o Gil Giardelli, que é escritor do livro Você é o que você compartilha. Por outro lado, a gente vai conversar também com o Vinícius Lourusso, que é sócio da DMC Media Manager, que vai nos contar como são, como funcionam, como a sua empresa pode utilizar um serviço de rádio ou, mais do que tudo isso, como se comunicar de uma forma corporativa com tantos e diferentes públicos. E eu quero que você participe do programa. Envie a sua dúvida, pergunta, comentário para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo. Também a gente tem Facebook, também tem tudo que você imagina para você entrar em contato com a gente e consultar todas as nossas entrevistas de programas anteriores. Eu vou começar com a crise, depois a gente vai para a solução dos problemas. Obviamente que esses dias, mesmo por conta até de eleições, etc., a minha emissora e tantas outras recomendam os cuidados esses que tem que passar por aquilo que eu, sendo uma pessoa pública, posso transmitir, que pode ser encarado como empresa. Esse é um dos cuidados que você alerta no seu livro, vamos até mostrar para o telespectador. E eu compartilho não só mensagens que eu acho, mas ideias que podem ser, bom, fora os filminhos de horror que passam na televisão, que podem ser causadoras de grandes catástrofes, não é? Exatamente. Nós vivemos um mundo agora que, depois de muitos anos conectados, uma sociedade em rede de quase 20 anos, a gente chegou no momento que falou assim, é só isso, é só colocar detalhes da vida, é só colocar a foto do cachorrinho, nada contra isso, mas o que mais nós podemos fazer? Então, essa sociedade em rede agora do Você é o que você compartilha, ela está falando assim, cadê as ideias e os valores? Como que eu posso ser agora, transmitir ideias e valores e sair um pouco dessa infância digital que o mundo inteiro vive, que não tem nada a ver com idade, e essa geração dos distraídos? Eu vou mandar uma mensagem para o meu marido, que nesses dias recebeu um puxão de orelha porque tinha usado algo similar à infância digital, e foi o que ele usou. Falou, peraí, está na hora da gente usar a rede para muito mais além de criar bobagens na rede, que foi mais ou menos esse sentido, ou seja, as empresas utilizarem, mas eu as sinto também tão infantilizadas nesse sentido. A maior parte das empresas está replicando aquilo que faz em outro meio, no meio digital, não é? Ela ainda está muito novinha nesse aprendizado? Muito novinha, muito bebezinha. Elas vão começar a perceber que está na hora de fazer redes sociais corporativas. Por exemplo, quantos profissionais aqui de uma Record tem do que a gente chama de QI coletivo, dessa inteligência coletiva? Como a pessoa que é apresentadora ou a outra que faz a limpeza pode agregar no negócio? Então, no mundo dos negócios, está todo mundo discutindo como essa inteligência coletiva gera novas formas de fazer negócios, de fazer novas riquezas, de fazer novos produtos. Então, mudamos, não é mais o maior comendo o menor, é o mais rápido deixando o mais lento para trás. Isso é de uma virulência tremenda. O que você já, de certa forma, está fazendo, quer dizer, já está tendo um produto e um serviço sendo utilizado. E também é a corrida do mais rápido? Não diria a corrida do mais rápido, mas é um produto que profissionaliza o negócio. Entendeu? Aquilo que a gente está falando de tecnologia, está todo mundo muito novinho ainda nisso. Não tem 1%, não pode aqui um especialista, mas 1% do que você possa explorar, do que a tecnologia te dá de possibilidade. Então, a gente está tentando dar um viés mais profissional na coisa, principalmente da ambientação musical. Né? Que as pessoas falam, bota um CD qualquer, aí a mentalidade é essa, entendeu? Então, e é um CD qualquer. Então vamos falar um pouquinho do que é o teu trabalho, para a gente ir no mais amplo. Quer dizer,
Quando eu falo bota um CD qualquer, desde o consultório médico ao elevador, que às vezes até me irrita um pouco. E eu posso agregar mensagens, é isso? E posso vender mais com isso? Não só, além de agregar mensagem, vender mais, maximizar a utilização daquele espaço, você pode, por exemplo, numa loja, transformar isso num mecanismo de comunicação para treinamento, num mecanismo de comunicação para marketing de incentivo interno. Temos clientes que utilizam isso. Dá exemplos para mim, concretos. Olha, vamos falar de um cliente, um cliente bacana nosso, com um case legal, que é a Arezzo. A Arezzo, ela criou diversas campanhas. Arezzo Calçados, tá, Calçados. Para todo mundo do Brasil que às vezes não conhece, pode não conhecer. Criou diversas campanhas de incentivo. Então, uma chamava-se Arezzo Hot Premium, agora a última foi a Arezzo Cruise Hot Premium, que eles davam uma viagem de barco, de navio, para a equipe que mais vendesse. Então, e isso roda antes da loja abrir, 1 hora antes e 1 hora depois, com uma trilha bacana, diferente daquela que toca na loja, que é direcionada para o público-alvo deles, mas a trilha é direcionada para o vendedor, para o colaborador, incentivando a vender mais, dando técnicas de vendas. Isso é um case. Temos um segundo case, por exemplo, falar um exemplo bacana da Coach, tá? Que também é uma loja streetwear, mais adolescente, moderna, mais molecadona. Eles utilizam, além de utilizar os spots promocionais, olha, compre isso, agora na época começa a vender o produto de verão, então vamos dar uma bolsa para quem comprar as roupas de inverno, da promoção de inverno e tudo mais. Esse falando com o consumidor. Esse já é um... E além disso... Desculpa. Tá, não, só para entender. Um fala muito mais, o da Arezzo fala muito mais com a equipe de venda. Com a equipe de venda. Usando o veículo rádio, o sistema de som, para a equipe de venda. Esse falando com o consumidor, é isso? Com o consumidor e com a equipe de venda. Tá. Só que o viés que eles adotaram é diferente. Eles produzem um vídeo em cada coleção. Tem vídeo sapato masculino, sapato feminino, acessório feminino, roupa masculina, roupa feminina, palheta de cores, enfim, um monte de coisa. Eles subdividem esse vídeo em 7 partes e cada dia da semana passa um videozinho que fica rodando num monitorzinho dentro do estoque para o pessoal se acostumar com nomenclatura. Serve como um treinamento também. Como treinamento, enfim, são N coisas, N combinações que dá para fazer. E tem que tomar cuidado para não ser aquele som que me irrita e que me faz. Desculpa, eu vou falar o nome porque eu não resisto. Walmart, quer me ver sair correndo? É a hora que você fica gritando aquelas coisas para me promover. Ou seja, eu tenho que adequar. Eu brinquei da história do Walmart, porque eu já fiz pesquisa no próprio Walmart, porque eu falei, será que eu não sou o público adequado? Não pode ser que eles tenham uma visão de não ter consultado. E consultei pessoas de vários níveis sociais, culturais, etc. Assim, tipo, se irrita com isso, e muita gente se irrita. Essa questão, então, que eu quero abordar com você agora é a adequação. Quando a gente fala do que eu compartilho, eu tenho que compartilhar de uma forma adequada, de acordo com o veículo, o meio, o instrumento que eu uso, não é? Exatamente. Nós estamos vendo uma era da comunicação que tem uma pensadora chinesa, que é a Jung Moon, e ela disse uma frase que me marcou muito, que é assim, num evento que nós nos encontramos, o sussurro é o novo grito do século XXI. Quando você começa a entender a profundidade disso, então quando você está numa loja de departamento e você começa alguém a ver gritar, isso daí começa a te gerar uma irritação, porque a gente já está no mundo muito poluído de todos os processos. Então, a gente está usando esse mundo social para gerar primeiro utilidade social para as pessoas. Então, hoje eu e minha equipe estamos à frente do Facebook do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí, colocar lá só sobre a história do tribunal, etc., é bacana, mas agora você pode ir lá numa aba e colocar o número do seu processo e colocar e ver como ele está, onde ele está, o que ele está andando, para quê? Para que diminuir que as pessoas se locomovam na cidade como São Paulo, que está totalmente congestionada, e possam fazer isso pela internet ou pela uma lan house. Só que isso é tão bacana, porque o tribunal faz isso, mas ao mesmo tempo uma menina lá em Goiânia começa a desenhar a sua roupa e colocar para vender nesse social commerce. Então está todo mundo numa arena jogando de igual para igual, e isso é fantástico. Você citou 3 coisas que eu acho que são fundamentais para a gente continuar nessa conversa. Uma delas é a questão de quanto a globalização me fez afastar, mas ao mesmo tempo hoje tá me trazendo, quer dizer, o quanto talvez a busca do microcosmo em rede seja capaz de
me reconectar com alguma coisa, né? Então, eu te pergunto, pelo que você tem visto, pela tua experiência, no teu caso é um microcosmo mesmo, quer dizer, eu estou falando dali com ali, eu estou falando naquele... Mas eu preciso ir além, eu preciso fazer que daquilo que eu ouvi, eu abstraio e eu siga em frente. Como é que você vê isso possível? Quer dizer, o rádio... Como é que você define o teu negócio? É rádio corporativo, som? A gente coloca rádio, que rádio é o meio de difusão por ondas sonoras, né? A gente coloca rádio porque ficou institucionalizado o rádio. Mas é uma comunicação de áudio, ok? A gente pode falar isso, vamos falar em audiocomunicação. Audiocomunicação. E a gente tem uns projetos bacanas, não posso citar o nome das empresas que ainda está em negociação, mas uma coisa fantástica, tive agora, há um mês atrás, uma reunião numa empresa francesa, multinacional, que está no Brasil, e os caras me apresentaram um estúdio, então hoje tem muita coisa de treinamento nas grandes empresas, como tem foco lá em Manaus, foco aqui, foco lá. Então eles fazem treinamento via satélite por conferência em vídeo, por videoconferência. E aí, cara, como é que a gente vai fazer? O custo é muito alto. Então vamos pegar um Androidzinho, um aparelhinho de celular, Android, e vamos fazer uma programação de rádio e dar para os nossos diretores. Quantos são? São 80 e poucos diretores. E aí a gente cria uma programação com conteúdo diferente daquilo que toca na loja, desse espacinho pequenininho que fica lá dentro dos clientes rodando, para conversar com o diretor, para levar a mensagem que o cara tem no treinamento. Uma vez, a cada 2 meses, o diretor vira para mim e fala, chegou para o cara e falou assim, você viu que fantástico? Nós vamos por 10% do custo desse vídeo, que o cara tem 2 horas de comunicação com a empresa por mês, vamos colocar assim, nós vamos ter 24 horas de comunicação aberta por dia com 10% do custo. Tecnologia só tem que existir porque existem pessoas que ela não existiria se as pessoas não as fizessem. Só que eu acho, nos últimos tempos, que eu senti uma inversão, quer dizer, não ela estar a meu favor, mas eu estar meio escravo dela, ou viciado, né? Quer dizer, é como a gente sentiu. E você falou no bloco anterior uma questão extremamente importante, que é, hoje, essa busca, um retorno das pessoas. As corporações, me deu a sensação de que elas ainda sequer entraram, de fato, no mundo digital, ou nessa conexão ou na partilhamento. Então vai demorar muito, no caso empresarial, para ela primeiro compartilhar o que pensa, incentivar a criatividade. Você disse outra coisa extremamente importante também no bloco anterior, que eu queria que você estendesse um pouco mais, que é o século do reconhecimento, na verdade, de você saber por que eu tenho uma empresa melhor que a outra, porque ela é vista, reconhecida assim, né? Então, como é que você vê esse caminhar das empresas nesse mundo digital? Então, a sociedade em rede é muito rápida, mais rápida do que a vida real. E aí isso são tempos exponenciais. E quando você vai nas exatas, tudo que é exponencial um dia explode. E está explodindo para onde? As pessoas estão começando a falar, estou cansada, experimente a desconexão. Então, o último capítulo do meu livro até fala assim, experimente a desconexão. Saia para a rua, você consegue ficar alguns instantes sem ter que tuitar alguma coisa ou fotografar algo, o que você consegue guardar na sua retina. E aí, sobre as empresas, é bem complexo, porque eu enxergo elas como... Eu tenho um professor indiano, meu amigo, e ele me disse uma frase que eu acho que vale hoje para o mundo corporativo, no mundo digital, né? Que os elefantes, eles demoram a dançar, mas quando eles dançam, o estrago é grande. E aí elas estão se movimentando, estão tentando, mas já estão começando a aprender a dançar. Qual o problema? Na hora que elas estiverem assim, bem prontinhas, por exemplo, Facebook passará, já está passando, as pessoas já estão cansando. E aí começa a ter uma outra forma. Então eles sempre vão estar tentando correr atrás. Isso está acontecendo com todo mundo, né? Com todas as empresas. O Google, para você ter uma ideia, a maior negociação bilionária do mundo dos negócios nas últimas décadas foi uma compra do Google de 1.492 patentes da IBM. Então, quando você pega uma empresa dessa, falando, preciso comprar patente e me reinventar, todo mundo nesse mundo, não importa o seu tamanho de empresa, tem que ser aluno e educador simultaneamente.